Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos continuar a semana 1 do PET volume 2, hoje com a aula de matemática. Antes de iniciar, vamos relembrar um pouco do sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos diferentes para representar todos os números. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi criado pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. Então, aqui nós temos também um quadro da evolução do sistema de numeração decimal. Ele foi evoluindo até chegar no atual, que são os números que nós conhecemos. Características: possui símbolos diferentes para representar quantidades, de 1 a 9, e um símbolo para representar a ausência de quantidade, que é o zero. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações: 10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. Aqui nós temos os exemplos de dois números, o número 567 e 2043. Ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando sempre da direita para a esquerda. Verifiquem aqui no quadro, olha. Começando sempre da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens temos uma classe. Então, por exemplo, aqui na classe das unidades simples, que é a primeira classe, nós temos 3 ordens. A primeira ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas e a terceira ordem das centenas. Temos também a segunda classe, que é a classe dos milhares, que tem a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem e assim por diante. Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes, que são esses blocos aqui de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando sempre, não se esqueçam, da direita para a esquerda. Vocês viram como esse número foi colocado aqui? 1209 foi colocado dentro do QVL, ou quadro posicional. Então, vamos começar as nossas atividades. Páginas 26 e 27. Número 1. Resolva os problemas a seguir. Um feirante levou 200 de laranjas para vender na feira. Dessas, vendeu um cento, 4 dezenas e 8 unidades. O número de laranjas que sobrou foi? Que número é esse? Um cento, 4 dezenas e 8 unidades. Que número será esse? Um cento é igual a 100. 200, então, é igual a 200. 4 dezenas, 40 e 8 unidades, 8. Que número é esse? Um cento, 4 dezenas e 8 unidades. Porque o feirante, ele levou 200 de laranjas para vender na feira, que são 200 laranjas.
Então, o probleminha será resolvido assim: 200 menos 1 cento, 4 dezenas e 8 unidades. Vocês vão descobrir que número é esse e vão fazer a subtração para encontrar o resultado, que será um desses aqui, uma dessas opções, A, B, C ou D. Certo? Letra B. Em uma cidade, o número de carros é formado por 6 milhares, 7 centenas, 8 dezenas e 6 unidades, que são iguais a... Então, a professora colocou aqui para vocês o quadro posicional, o quadro valor de lugar, como alguns chamam, para mostrar para vocês que 6 unidades estão aqui na primeira classe, na classe das unidades simples. Olha ele lá. Depois, 8 dezenas, 7 centenas e 6 o quê? Milhares. 6 unidades de milhar. Então, que número é esse? Que número é esse pedido aqui? 6 milhares, 7 centenas, 8 dezenas e 6 unidades. É uma dessas opções. Não é mesmo? A resposta já está no QVL, no quadro valor de lugar. Página 27, número 2. O homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculos chamado ábaco. Dentre vários tipos de ábaco, um deles é composto de hastes verticais em que são encaixados pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste na qual será colocado. A haste na primeira posição, à direita, representa a casa das unidades. Na segunda, a casa das dezenas. Na terceira, a casa das centenas. E assim por diante. Na quarta, aqui seria o quê? A casa das unidades de milhar. E na quinta, a casa das dezenas de milhar. Então, o número representado no ábaco da figura anterior é... Que número é? Vamos contar aqui, olha, as pecinhas do ábaco, para descobrir que número é esse. Continuando, número 3. Observe o anúncio do jornal. Posso afirmar que a ordem dos algarismos 7 e 4, mostradas no valor do carro, são, respectivamente... Então, nós temos aqui um anúncio da venda de um carro usado no valor de R$ 14.070. Então, o número que nós vamos ter que observar é esse número que eu coloquei aqui para vocês nessa plaquinha verde, o número 14.070. Então, a pergunta é: qual é a ordem dos algarismos 7 e 4? Então, primeiro vocês vão descobrir qual é a ordem do algarismo 7 e depois a ordem do algarismo 4. Uma dica: coloque o número dentro do quadro valor de lugar ou quadro posicional. Se vocês colocarem aqui, vocês vão descobrir em que ordem está o algarismo 7 e o algarismo 4. Olha aqui as ordens aqui. Certo? Página 28. Número 4. Localizem na semirreta os números 280, 96, 702 e 909. Então, nós temos aqui uma semirreta, temos 0, 500 e 1000. Podemos afirmar que ficarão na seguinte ordem. Letra A, 0, 96, 500, 702, 909 e 1000. Tem a opção B, a C e a D. Vocês vão dizer em qual ordem esses números vão ficar aqui nessa semirreta. Façam o seguinte, coloquem esses números aqui na semirreta. Certo?
Aí ficará mais fácil para vocês descobrirem a ordem. Número 5. Numa estrada que liga as cidades P e D, serão colocados telefones nos quilômetros de numeração par, conforme a figura. Então, nós temos aqui a imagem, né, o desenho da estrada. Quantos pares de telefones podemos identificar entre as cidades P e D? Então, aqui nós temos a cidade P começa aqui e depois vem a cidade D. Entre a cidade P e D, quantos pares de telefones podemos indicar? 60, 120, 70 ou 119? Então, aqui, lembre-se que aqui nós temos o número 11, que corresponde a 11 quilômetros, e o número 131, que corresponde a 131 quilômetros. Então, entre o número 11 e 131, quantos números caberão aqui? Números pares. Lembre-se que é somente os números pares. 60, 120, 70 ou 119? Vamos pensar. Esse exercício, ele necessita concentração, certo? Para fazer. Páginas 28 e 29, número 6. Na reta numérica a seguir estão localizados vários pontos. O ponto C representa o número 100 e o ponto F representa o número 250. Sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 50 unidades, em qual ponto estará localizado o número 350? Então, aqui nós temos uma reta. Na letra C, nós temos o número 100 e na letra F, 250. Aqui, no probleminha, fala que a diferença entre o valor de um ponto e outro é de 50 unidades. Então, vocês vão contar de 50 em 50. 100, o ponto C vale 100 e o D vai valer 150. E o E vai valer 200. O F vale 250. E o G vai valer quanto? G, o H e o I. A pergunta é, aonde estará localizado o número 350? Então, vamos lá. Na letra F, nós temos 250, na letra G, nós vamos ter 300 e na letra H, nós teremos quanto? Então, vamos fazer essa sequência para descobrir. Nós temos 4 opções aqui para serem marcadas. E, F, H ou J. Número 7. Uma das características do sistema de numeração indo-arábico, que é utilizado por nós, é ser um sistema posicional. Isto quer dizer que um mesmo algarismo pode ocupar posições diversas em um número e representar quantidades diferentes. Tendo como base esse princípio, o número 90.080, no número 90.080, o algarismo 9 ocupa a ordem da... Então, vocês vão analisar esse número, 90.080, e vão verificar em que ordem está o número 9. Em que ordem está o número 9? Na dezena de milhar, nas unidades simples, na dezena simples ou na centena simples? Página 29, número 8. Observe o numeral 128.784. Sua decomposição é? Então, vocês vão decompor esse número. A alternativa que estiver correta, vocês vão marcar. Número 9. Uma papelaria em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas de 1.000 cadernos,
3 caixas de 100 cadernos, 2 pacotes de 10 cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? Então, vocês vão fazer um cálculo aqui. Foram 2 caixas de 1000 cadernos. Então, 2 caixas de 1000 cadernos, nós teremos, então, 2000 cadernos, mais 3 caixas de 100, que são 300 cadernos, e mais 2 pacotes de 10, que são 20 cadernos. Vocês vão somar isso tudo para chegar ao resultado e marcar o resultado correto. E essas foram as atividades da semana 1 do PET volume 2 de matemática. Não deixe para fazer depois, faça as atividades diariamente. Um beijo e até a próxima aula.